Queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar ainda adorando ao Senhor, abrindo nosso coração para a palavra dEle. E gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, dando seguimento à série de exposições iniciada pelo pastor Cristiano. Nós iremos então para o capítulo 4, Neemias capítulo 4. Nessa noite nós leremos e meditaremos os versos de 1 a 6 apenas. Então, Neemias, capítulo 4, versos de 1 a 6. Eu vou pedir para você ler comigo todos esses versos, de 1 a 6. Neemias, capítulo 4, versos de 1 a 6. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós cremos na Tua palavra e nós sabemos que ela é Espírito e que ela é vida, ó Deus. Então, que ela fale aos nossos corações, converta aquilo que precisa ser convertido, traz exortação ao Teu povo, Senhor, traz edificação e que o poder do Teu Espírito Santo nos convença, nos guie a toda a verdade, Senhor. E leve os nossos pensamentos cativos, ó Deus, à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No nome de quem nós oramos, confiados da Tua graça, da Tua bênção, do Teu poder, da Tua presença entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, para a gente contextualizar bem o que estava sucedendo aqui, nesse ponto que era um dos pontos mais altos, né, da reconstrução do muro, eu gostaria de fazer uma breve contextualização, baseada especialmente em dois nomes que são citados aqui nos versos de 1 a 3. Os irmãos já ouviram, né, nas outras mensagens, nas outras pregações, esses dois nomes aparecerem juntamente com o outro. Mas são os nomes Sambalate e Tobias. E aí, para a gente entender, primeiramente, o nosso ensino inicial, que a gente vai meditar nessa noite, sobre oposição, ou seja, nosso primeiro ponto vai ser sobre resistir à oposição, ou suportar a oposição. E aí a gente vai entender, em primeiro lugar, a natureza dessa oposição. E aí esses dois nomes vão ajudar a gente a compreender a natureza do tipo de oposição que estava acontecendo ali contra o povo de Deus. Então, Sambalate, se a gente voltar lá no capítulo 2, verso 19, vou pedir para você olhar comigo, que diz assim: Porém Sambalate, o horonita. E o próximo nome lá, também aparece outra vez, é Tobias, e diz também no verso 19, o servo amonita. Então, para a gente entender, em primeiro lugar, a natureza dessa oposição que havia se levantado contra os judeus, nós vamos verificar a sua natureza histórica. Então, pode passar aí, por gentileza? Então, como suportar a oposição para servirmos a Deus com perseverança? Primeiro ponto é exatamente a natureza histórica. Por que isso, né? Sambalate era um horonita, na cidade de Horonaim, que era localizada na região de Moabe. E Tobias, o amonita, claramente era da região de Amon. Se nós lembramos, a história bíblica nos fala desde o princípio,
lá, na verdade, quando Abraão saiu da sua terra e foi para Canaã, e também foi junto o seu sobrinho Ló. E esses dois povos, Moabe e Amon, tiveram origem em Ló. Se os irmãos lembram lá em Gênesis capítulo 19, a partir do verso 30, nos é dito de como surgiram esses dois povos, Moabe e Amon. E eles surgiram de um incesto. Porque quando Ló saiu com as suas filhas de Sodoma e Gomorra, eles não haviam lugar onde se hospedar, e aí eles habitaram numa caverna próxima ali dessa região. E numa das noites, uma das filhas, a filha mais velha, foi e se deitou com seu pai, porque eles não tinham lugar para ir e viam como se não tivesse nenhuma condição de eles darem descendência para o seu pai. E na noite seguinte foi a filha mais nova que se deitou com seu pai. E aí, da filha mais nova nasceu Moabe, e da filha mais nova nasceu Amon. E desde então, Moabe e Amon se tornaram povos hostis, tremendamente hostis aos judeus, na verdade, desde o início aos hebreus. Se nós olharmos lá no livro de Êxodo também, Moabe foi o povo que não permitiu que Israel passasse por sua região quando eles saíram do Egito e iam para a terra de Canaã. Amon foi o povo que resistiu também a Israel, travando batalhas e lutando contra Israel, se opondo ferrenhamente contra o povo de Deus, para que eles não viessem se assentar em Canaã. Então, por toda a história desses povos, houve uma resistência a Israel. E se a gente lembrar um pouquinho também da história mais recente, no período dos reis, no período dos juízes, Moabe e Amon ainda estavam lá. Só que eles se misturaram no período do cativeiro assírio com as tribos de Efraim e Manassés, que eram dos filhos de José. Então, portanto, essas duas tribos que se misturaram também ali com esses outros povos, eles passaram a constituir um reino chamado de o Reino do Norte. E aí, então, surgiu a capital Samaria. Então, por trás de toda essa oposição que havia sido levantada contra os judeus na reconstrução dos muros de Jerusalém, estava esse histórico de perseguição, de oposição, de resistência. Então, em primeiro lugar, é uma resistência realmente histórica. E o que isso nos ensina, né? Se a gente olhar para o nosso contexto atual, esses povos, os amobitas, os moabitas e os amonitas, eles são identificados com os jordanianos. E nós sabemos que ainda hoje, nesse exato momento, eles estão travando guerra contra Israel. Então é uma história antiga, mas que persiste até o dia de hoje. Então por que é tão importante nós entendermos a natureza histórica da oposição? Porque, irmãos, muitas vezes esse tipo de oposição ela é exatamente bem anterior àquilo que nós possamos presumir. Então, se é algo anterior, a gente não deve olhar com desprezo, em primeiro lugar, a natureza dessa oposição. Então, como é que nós podemos servir ao Senhor com perseverança, tendo um tipo de oposição tão antiga, tão ferrenha, que, como nós ouvimos agora há pouco, que eu mencionei, persiste até o dia de hoje. A Jordânia é um país que tem também travado guerra contra Israel nos nossos dias. A segunda verdade que a gente vai perceber é que essa oposição é uma oposição geopolítica. Pode passar aí também. Geopolítica. Porque o que estava em jogo aqui, irmãos, era realmente o domínio da região. Era quem ia prevalecer, Samaria ou Jerusalém. E como nós sabemos, Samaria já havia se estabelecido por alguns anos antes do retorno dos judeus a Israel. Então, de certa maneira, aqueles que já estavam lá, quando viram os judeus voltando, se sentiram tremendamente ameaçados pelo controle da região. E ainda mais que eles sabiam que os judeus eram servos do Deus Altíssimo. Eles sabiam dessa forma. Então, antes de qualquer coisa, essa era também uma oposição geográfica, política, de interesse por controle daquela região. E, em terceiro lugar, também, a natureza dessa oposição é espiritual. Então, histórica, ela é geopolítica, ela é também espiritual. Porque aquelas pessoas, aqueles líderes, toda aquela gente se voltou para Israel a troco de nada, com ódio, com zombaria, com desprezo, com desdém, com reprovação. Então, esse conflito que havia sido armado possuía esses três tipos de natureza. Agora, para nós pensarmos aqui, irmãos, já trazendo algumas aplicações sobre essas primeiras verdades.
A primeira delas, irmãos, nos fala para nós termos cuidado, para nós não nos tornarmos a oposição. Nós somos o povo de Sião. Nós somos o povo da Jerusalém Celestial. Mas, vez ou outra, aqui e ali, acontece de, no meio do povo de Deus, se tornar até muitas vezes comum um tipo de oposição que se identifica com Samaria e não com Jerusalém. Então, cuidado para você não se tornar essa oposição, para você, de repente, não se achar lutando contra Deus, resistindo à obra de Deus, achando que com isso você está com a razão, você está certo. O verdadeiro servo de Deus não vai agir, especialmente por interesse pessoal, mas por amor à vontade do Senhor. E isso muitas vezes acontece, meus queridos, no meio do povo cristão, de cristãos, por causa dos interesses pessoais, por causa de um renome, por causa de uma posição, por causa de vários fatores, acabam simplesmente se tornando oposição contra a obra de Deus, contra aquilo que a igreja tem se proposto a fazer, a servir ao Senhor de coração, com perseverança, com alegria, com entendimento, com esforço, com abnegação, e simplesmente irmãos se levantam sendo essa oposição. Então, tenha cuidado para que você não se torne oposição à obra de Deus. Em segundo lugar, agora se referindo àqueles que sofrem a oposição, você não deve se envergonhar disso. O intuito da zombaria era realmente envergonhar os judeus. A oposição ali levantada era para fazer realmente deles um mote, uma brincadeira, uma chacota, para eles desanimarem. Então não se envergonhe de continuar servindo a Deus, mesmo diante da oposição, e ainda mais mesmo que essa oposição venha do meio do povo de Deus. Não se envergonhe. Essa tentativa de envergonhar e diminuir a importância do que fazemos ao Senhor acaba atacando o nosso ânimo, a nossa disposição, mas nós precisamos permanecer firmes na obra do Senhor, ainda que nós venhamos a enfrentar oposição interna. Então, em segundo lugar, irmãos, para nós servirmos ao Senhor com perseverança, nós vamos ver que Neemias tem uma reação a essa oposição. Os versos 4 e 5, vamos ler juntos, por favor. Nós lemos os versos 4 e 5. Neemias ora, diz assim: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Então, o nosso segundo ponto, irmãos, é como responder, então, à oposição. E pensando nesse mesmo sentido ainda, oposição, seja oposição de fora, porque nós sabemos que a oposição de fora, ela sempre haverá. Todos nós sabemos disso. Mas devemos também responder de maneira correta e adequada, ainda que seja oposição de dentro. Como é que Neemias respondeu? Foi com oração. Então, como servir a Deus, como servir ao Senhor com perseverança? É respondendo à oposição em oração. Foi a maneira como Neemias se viu nessa situação e a maneira pela qual ele entendeu que ele deveria reagir. Ele poderia simplesmente ter reagido de maneira carnal, ele poderia ter usado o exército do rei que estava a seu favor para resistir àquelas pessoas. Mas ele se volta para Deus, ele dirige a sua angústia para Deus, o seu lamento, a sua aflição, a sua percepção de que aquela oposição poderia desanimar o povo. Então o que ele faz é se dirigir para Deus e apresentando ali a sua oração a Deus, muitas vezes, até de uma maneira que talvez nós, quando encontramos oposição, sejamos inclinados a orar. Eu sei que, às vezes, quando a gente encontra esse tipo de oposição, a nossa vontade é pedir que Deus pese a mão. A oração de Neemias, ela reflete um pouco disso. A gente poderia chamá-la de oração imprecatória, né? É aquela oração que a gente pede para Deus assim, ó, Deus, pesa a mão, traz justiça, castiga, Senhor, para que se arrependa. Mostra, Senhor,
E aí a oração de Neemias reflete exatamente isso. Mas perceba que não é um desejo de vingança pessoal. É aquilo que a Escritura nos ensina. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porque só o Senhor sabe julgar retamente. Só o Senhor sabe e conhece o coração de cada um de nós de maneira íntegra e perfeita. Então, eu já queria trazer mais uma outra aplicação, irmãos, acerca dessa segunda verdade, de como nós podemos continuar servindo ao Senhor e responder à oposição em oração. É não levar para o lado pessoal. Não leve a oposição, a crítica, para o lado pessoal. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil quando nós somos criticados, quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus. Quando nós estamos colocando o nosso coração, o nosso intelecto, as nossas forças, os nossos recursos para servir a Deus de modo agradável. E ainda assim a gente encontra resistência. Eu sei que não é fácil. Mas nós não devemos levar isso para o lado pessoal. Guardar o nosso coração do ressentimento, da mágoa e do desejo de vingança. Porque essas coisas vão bater na porta do nosso coração. Porque, afinal de contas, essa obra não é nossa. Essa obra é do Senhor. A igreja é do Senhor. O serviço é ao Senhor. Portanto, toda oposição e todo ataque é feito a você e a mim, é feito ao Senhor, a obra do Senhor. Então, não leva para o lado pessoal achando que é contra você. Por mais que pareça que seja contra você e contra mim, não é contra nós, é contra o Senhor. E o Senhor julgará essas causas. Na própria oração de Neemias, a gente vê que ele pede exatamente para que Deus não deixe passar em branco. Então, a nossa oração deve ser também nesse sentido. Não deixa passar em branco, Senhor. E devemos confiar também, orar e esperar confiante de que o Senhor irá tratar essas questões. No nosso tempo, na nossa visão, cedo ou tarde, né? Mas no tempo do Senhor, Ele irá tratar. E em terceiro lugar, no verso 6, irmãos, como continuarmos seguindo e servindo ao Senhor com perseverança. Em terceiro lugar fique firme na missão. Verso de número 6. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A expressão usada aqui para coração é aquela que envolve muito mais do que apenas um sentimento. Ela envolve a nossa razão, ela envolve a nossa disposição, ela envolve a nossa inteligência, a nossa vontade. Tudo que tem a ver com a nossa motivação interior, a nossa autodeterminação, a capacidade de lembrar, recordar e fazer com que isso se torne o seu objetivo, a sua fonte de inspiração para você continuar servindo a Deus. Portanto, é o que vem de dentro de nós. Porque é do Senhor que vem o ânimo para servir e para continuar servindo ao Senhor de coração. E é assim que o povo estava. Percebam então que o propósito do povo estava muito alinhado com cumprir a vontade de Deus. Não obstante eles tivessem essa oposição, mas a gente vê no verso 6 que ainda assim eles fizeram o que era preciso ser feito para que a obra de Deus continuasse e não parasse. Então, eles não perderam de foco o propósito, continuaram crendo, continuaram buscando força para que assim a obra fosse adiante. Então, mais algumas aplicações a partir daqui também, irmãos. Nós devemos manter a nossa disposição mental, o nosso ânimo. E disposição mental aqui é de sermos servos de Deus. É continuarmos com o nosso coração e a nossa disposição para servir ao Senhor, mesmo em face das dificuldades, das oposições, das críticas, dos ciúmes, das discórdias. Ao invés de gastar as nossas forças com aquilo que não vai tributar glória a Deus, com aquilo que vai, na verdade, querer magoar o nosso coração, trazer aflição à nossa alma,
Nós devemos, então, direcionar tudo isso para servirmos ainda mais ao Senhor. Canalizar toda a nossa força para que isso seja convertido em ação e cada vez mais adoração ao Senhor. E assim nos gastarmos naquilo que glorifica a Deus, não naquilo que vai nos entristecer, talvez até nos envergonhar. Para nós concluirmos, irmãos, essa mensagem, que é extremamente simples e breve, eu queria ainda fazer alguns paralelos com aquilo que nós temos no Novo Testamento. Então, as aplicações e conclusões finais, eu queria fazer exatamente esses paralelos. O primeiro deles é, irmãos, que a obra que o Senhor tem feito em nossos dias não é mais levantar muros, mas é edificar a igreja dele, é construir a igreja dele. A obra de Deus tem a ver com pessoas, com seres humanos resgatados, convertidos, salvos. E todos nós que vimos aqui, nós nos propomos a contribuir nessa obra de Deus, de edificar pessoas, de esperar e crer que o Senhor vai converter o coração de pessoas, transformar vidas, as nossas vidas. Essa é a obra de Deus, irmãos. É continuar crendo em Cristo e continuar crendo que Ele continua agindo no nosso meio, que Ele continua a alcançar pessoas, que Ele continua edificando a sua igreja com pedras que vivem, não mais com tijolos, mas com seres humanos. Portanto, sonde o seu coração e as suas atitudes para ver se você não tem se tornado um opositor da obra de Deus. Avalie sua vida. Veja como você tem agido, o que você tem pensado, o que você tem feito, o que você tem falado. Cuidado para que você não seja, de repente, pego lutando não só contra Deus, mas fazendo o papel do próprio diabo. Cuidado. Sim, é verdade, as pessoas falam, né? Ah, mas oposição sempre vai ter, né? Sim, todos nós sabemos disso. O que eu não quero é fazer papel de diabo na vida de ninguém. Segundo lugar, não se envergonhe do Evangelho. Irmãos, o Senhor Jesus nos fala que até mesmo um copo de água que nós damos tem um galardão garantido. Um copo de água fria. Você imagina pregar o Evangelho para as pessoas, dar-lhes a oportunidade de anunciar-lhes a Cristo para que se convertam, sejam salvos. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, como Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem distinções. Então não se envergonhe, continue fazendo a obra de Deus, continue servindo a Deus, disponha o seu coração para, mesmo diante das oposições, você manter o seu pensamento e o seu coração focado no Senhor para continuar servindo a Ele, porque é o Evangelho que você está servindo. É o Evangelho do Senhor, que salva, que transforma e que glorifica a Deus. Em terceiro lugar, não torne mal por mal, mas vença o mal com o bem. É isso que o Novo Testamento nos ensina. De quando maltratados, fazemos como o Senhor Jesus fazia. Ele não revidava, mas ele se entregava àquele que julga retamente. O nosso convite é nos entregarmos ao Senhor, irmãos. Quando dói o coração, quando vem aquela mágoa, aquela decepção às vezes de ver que aquele irmão poderia estar me ajudando, mas ele está se opondo, está se distanciando, está criticando. Eu sei que dói, mas quando doer, faça isso. Ao invés de se voltar para a mágoa, para o ressentimento, entregue-se ao Senhor. Coloque o seu coração diante dEle, exponha a causa diante dEle e espere que Ele haja. Não para destruir, não para castigar, mas para convencer, para ajuntar e não para espalhar. Em quarto e último lugar, irmãos, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o nosso trabalho não é vão. Então, irmãos, 3 pontos que nós vimos aqui nessa noite, a partir do texto de Neemias 4, de 1 a 6, de como servir ao Senhor com perseverança. Em primeiro lugar, suportar a oposição. Em segundo lugar, responder em oração, e não usando armas carnais, mas armas espirituais. A principal delas é a oração. E em terceiro lugar, devemos continuar firmes na missão. Vamos pedir a Deus graça, direção, misericórdia. Vou pedir para você, nesse momento, tirar um tempo para nós estarmos orando e sondando a nossa própria vida. E se você se lembrar de um irmão, uma irmã, que tenha se oposto de alguma maneira, que tenha criticado, que tenha se voltado para fazer coisas que talvez não contribuem nada com a obra de Deus, peça a Deus por esse irmão, por essa irmã, que o Senhor trabalhe na vida dele, na vida dela, para que traga esse irmão e essa irmã de volta, e que venha contribuir na obra do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós, de maneira tão simples, ouvimos a Tua palavra, Deus. Não deixa que a simplicidade dessa mensagem, Senhor, passe despercebida no nosso coração, porque é a Tua palavra, ela é fiel, ela é poderosa, ela é verdadeira, para transformar os nossos corações, se assim nós nos abrirmos para ela, não a resistirmos, não endurecemos o nosso coração quando ouvirmos a Tua voz, Senhor. Pelo bem do Teu povo, Senhor, eu te peço que abras o entendimento e o coração de todos aqueles que venham ouvir a Tua palavra, anunciada, lida nessa noite, e que o Senhor converta, Senhor, os corações a Ti, a Tua obra, Senhor, a Tua vontade, que não haja entre nós, Senhor, entre os nossos irmãos, oposição. Se houver, ó Deus, discordância, que seja feito tudo em espírito de amor, de brandura, de conversa, de serviço ao Senhor, com o intuito de contribuir, de edificar, de melhorar, e não de separar, não de constranger, não de envergonhar. Tira, Senhor, esse espírito do nosso meio, que não pertence a Ti. Livra-nos, ó Deus, das ciladas do diabo, dos seus enganos, dos seus ardis, e guarda-nos, ó Deus, para que não sejamos tentados. E nos ajuda a ter um coração quebrantado na Tua presença, ó Deus, de que quando formos assim, ó Deus, confrontados, nós possamos assim, ó Deus, colocar diante de Ti a nossa causa perante o Senhor, que vê todas as coisas e ouve todas as coisas. E que assim, ó Deus, o Teu Espírito nos anime, nos encoraje, nos fortaleça para continuarmos servindo ao Senhor com perseverança, com alegria, com disposição de todo o nosso coração, Pai. Abençoa o Teu povo, eu te peço, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.